todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou-vos falar de uma história da minha vida sobre um dia de gravações para uma telenovela. Por isso espero que gostem desta minha partilha e vamos passar ao vídeo. Eu soube que as gravações de uma novela iam ser feitas no Algarve e eu soube que o casting para essa novela ia ser feita na cidade de Lolé. Isto aconteceu mais ou menos alguns dias, quase 10 dias depois de eu ter terminado o meu curso profissional. Eu decidi por que não arriscar, porque estava naquela vibe ainda de representação. Então eu decidi dirigir-me ao Lolé e ir fazer o casting. No dia do casting eu tive que esperar numa fila e durante a espera a gente tinha que preencher um formulário que era-nos dado de trabalhadores que estavam presentes, que estavam a fazer essa novela. Quando preenchíamos o formulário com os nossos dados pessoais, como é normal em qualquer casting, nós tínhamos de esperar pela nossa vez, a nossa oportunidade de irmos lá dentro de um edifício que estava a decorrer o casting para nos fotografarem, para, digamos assim, completar o nosso pequeno dossiê ou catálogo, como quiserem chamar. Depois de fazer preencher todos os documentos e fazer as fotografias para o catálogo, basicamente íamos para casa e esperávamos por uma resposta da produtora da novela. Isso aconteceu comigo passado alguns dias desse acontecimento, desse dia. A produtora entrou em contato comigo e disse que havia uma possibilidade de eu ser figurante em algumas cenas de uma novela. Nesse dia que ia decorrer essas gravações, ia ser durante a concentração de motas da cidade de Faro. E é claro que eu, como queria ter uma experiência mais televisível, tudo cá por trás, decidi aceitar e no dia que eles marcaram a concentração de motas de Faro, e lá eu encontrei-me com a equipa, começámos aquele dia de gravações, pequeno grupo de pessoas fazer de figurantes durante a novela. Foi mais ou menos perto da hora do almoço e logo no início da tarde a gente fomos logo lá para dentro do campo aberto, lá perto do palco principal, e foi lá que a gente gravou uma partezinha de uma cena que fazia parte do genérico da novela, a qual a gente fez essa cena para o genérico com um dos atores que integrava o elenco. É claro que durante a tarde decorreram foram feitas outras gravações com outras pessoas que também estavam lá para fazer de figurante. Tinham lá uma pauta com os nossos nomes, com as cenas, e eles selecionavam assim um bocadinho aleatório os figurantes. Ou seja, podia ter feito as minhas cenas logo durante a tarde, quando eu houvesse possibilidade de gravar. E foi assim que eu tive a possibilidade de gravar as minhas 2 cenas durante a noite. A tarde decorreu, eu por acaso estava a gostar muito daquela experiência até aquele momento, e depois decidiram pôr uma pausa nas gravações para irmos jantar. E foi assim que, com a equipa toda, com o elenco todo, fomos todos lá a uma tenda de restauração e jantámos consoante o menu que foi favorecido à equipa toda de produção e a todos os figurantes. Agora vou falar sobre as cenas que eu participei enquanto figurante. A primeira cena que eu participei foi fazer figurante de outras pessoas lá no meio das motas que estavam lá estacionadas no terreno, enquanto 2 das personagens que integravam o elenco passavam de um lado para o outro, sendo filmadas. Eu e mais 3 passávamos de um lado ao outro em frente do elenco, como se a gente fosse pessoas que estivessem a passar ali no momento, se fossem pessoas normais que
que ninguém nos conhecesse. Que essas duas pessoas que faziam parte do elenco estariam a vir em direção à câmara durante a conversa que se fazia parte do guião da novela. Fizemos várias tentativas até obter o resultado que a produção queria e assim fomos fazer outras cenas. Passado algum tempo, fui chamada mais uma vez para participar numa outra cena, na segunda cena, durante a noite. E foi a última cena que eu fiz. Basicamente, a cena com a qual eu participei foi a cena em que uma pessoa do elenco dirigia-se a uma tenda e lá à volta da tenda havia outras pessoas a conversarem. Eu era uma dessas pessoas, mais perto da câmara de costas. Basicamente, durante esta cena que eu participei, eu e o outro colega tínhamos o objetivo de falarmos entre nós, como se estivesse a conversar. Estávamos ali mesmo a conversar, ou seja, nós estarmos ali a fazermos o que só nos pedia, que era estar ali, nós os dois a fingir que estamos a falar, nós estávamos mesmo a falar. Eu e a outra pessoa que estava a fazer de figurante, não nos conhecíamos e aproveitámos aquela oportunidade, já que nos deram esse papel fundamental de fingir uma conversa, de nos conhecermos mesmo. E assim também nesta cena foi feita algumas repetições, só para termos ali mais uma certeza de que aquela cena estava como a produção desejava. Estas duas cenas foram feitas durante a noite, ou seja, entre mais ou menos 9 horas à meia-noite, e foi assim mais ou menos à meia-noite que eu fui para casa, ao fim de um dia de gravações. Para além de contar estas minhas experiências num dia de gravações para uma novela, já agora eu vou-vos dizer que era uma novela para a SIC, que é a Sociedade Independente da Comunicação. Essas gravações foram para uma novela da SIC de nome Paixão, que decorreu em vários concelhos do Algarve. A minha opinião acerca desta experiência, acerca da televisão, das gravações para uma novela que era exibida na televisão, eu percebi que não era aquilo que eu mais desejava fazer da minha vida. Ou seja, tirei o curso de teatro. Eu pensava que seria talvez um bocadinho mais fácil para mim também recorrer não só ao teatro, mas também à televisão. Neste dia eu reparei que era, para além de ter só um dia de experiência, eu reparei que não fazia muito o meu género fazer assim gravações de novelas para a televisão. Eu senti mais desejo em representar em cima de um palco, à frente de uma câmara, como para a televisão. Antes de mais, eu estou aqui a falar da minha experiência durante um dia nas gravações para a televisão, ou seja, estou a falar só de teatro e televisão, não falando sobre o cinema, não estou apenas a direcionar-me ao cinema, estou apenas a ir para o teatro e a televisão. O que eu vou falar pode não ser talvez a mesma opinião de mim, talvez para outra pessoa que faz a televisão durante muito tempo, mas eu durante um dia percebi que, para além de não me ver a fazer isso, também me vi que as cenas da novela foram demasiado rápidas a serem gravadas, serem tudo gravado para ontem. Já sendo uma pessoa um bocadinho ansiosa, senti que aquele dia de gravações que eu tive, no mesmo ritmo, muito acelerado, como se fosse uma indústria de fábrica, ou seja, foi um ritmo tão acelerado. As cenas deviam ser feitas logo no estrado. Terá sido nos outros dias de gravação, ou talvez por não ter visto o processo do início ao fim da novela, mas eu senti que era tudo gravado para ontem e todas as cenas tinham que ser feitas no estalar de dedos. Isto tudo de uma forma a que os atores estejam em casa a estudar o texto e quando vão gravar têm que sair logo à primeira. E acho que isso foi uma pressão que eu senti muito naquele dia em específico. Não sei se os outros dias foram assim, e através desse dia eu percebi muito bem acerca do trabalho que é feito
em televisão. A impressão, não sei se chega a isso, é que tenho a impressão que as gravações para a novela nem chegam a um ano com esta aceleração de ser tudo a sair logo à primeira. Como eu já vos disse, durante aquele dia fizemos várias cenas, mesmo que a concentração de motas de Faro tivesse vários dias a decorrer. Uma coisa e como é principalmente ver aqui no YouTube, algo que não lida com gravações nem com nada disso, todas as imagens que são recolhidas têm que passar da câmara para a edição antes de serem transmitidas pela televisão. Ou simplesmente aqui pelo YouTube, ou qualquer vídeo que esteja aqui no YouTube tem que passar antes por uma edição, nem que seja mínima, para estar bem apresentável. Basicamente tudo o que eu tenho aqui a dizer acerca desse tipo de experiência não quer dizer que eu estou a falar mal deste setor da televisão, porque eu já não me vejo a trabalhar em televisão. Isso era um sonho que eu tinha desde pequenina, era trabalhar em atriz, e tinha também um sonho de ir para a televisão, e eu com esta experiência de apenas um dia, eu percebi muito bem que já não fazia muito bem o meu estilo que eu queria seguir para a minha vida. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não estou a falar mal deste setor, eu respeito a televisão, seja em que trabalho seja emitido, mas simplesmente eu já não me vejo a trabalhar lá em questão de representação. E é claro que tudo o que eu falei aqui vai de encontro àquele dia que eu gravei lá na concentração de motas, mas também vai depender de pessoa para pessoa, dependendo da experiência que essas pessoas tiveram. O simples facto de tudo o que eu vivi lá foi até uma experiência boa. Tudo o que eu vos disse simplesmente foi a minha opinião sincera durante aquele dia que eu praticamente vivi. Compreendi que talvez o meu valor em questão de representação foi evoluído através do teatro e não pela televisão, e talvez esse sonho que eu tinha em criança em ir para a televisão não fosse tão acentuado e que não fosse assim ao encontro das expectativas quando eu fui gravar nesse dia. E como eu já vos disse, durante este discurso todo eu retiro o setor do cinema, porque foi um setor que, mesmo sendo parecido ao da televisão, eu gostava de experimentar. Era algo que eu gostava de experimentar. Era ter a possibilidade de fazer um filme. Para além de representar no setor de cinema, também gostava de ver em questões de filmagem, ou seja, operador de câmara. Tentar fazer a representação, também gostava de ser operadora de câmara, experimentar esse campo, assim mais por trás das câmaras, e também pela forma de edição que decorre durante esse setor assim mais das telas de cinema. Talvez até experimentasse um bocadinho da edição e da operadora de câmara ali da televisão. Acho que seria giro poder experimentar também esse lado e decidir depois aquilo que me faz feliz. Eu só participando num filme, no setor do cinema, só participando no setor do cinema e vivê-lo, é que eu vou saber a minha opinião também acerca desse setor, assim um bocadinho mais diferente e um bocadinho mais especial. Bem, assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado desta minha partilha convosco da minha história, daquilo que eu vivi durante um dia de gravações para uma novela da SIC. Por isso, se querem saber mais histórias da minha vida que eu pudesse gostar de partilhar convosco, podem subscrever ao canal, deixarem like para que mais pessoas venham ter aqui ao canal, e também têm as notificações para ativarem através do sininho. Por isso, espero que gostem desta minha partilha. Obrigado por assistirem. Até à próxima.